Temos ainda duas pautas, uma feita para você, Maxi, muito triste, muito assustadora, que é o seguinte: uma criança de apenas 4 anos de idade foi suspensa de uma creche pública no Reino Unido sob a acusação de abuso contra orientação sexual e identidade de gênero. Vou repetir, uma criança de 4 anos. Essa informação está em documentos oficiais do Departamento de Educação britânico, que é o nosso Ministério da Educação. Então, sem qualquer explicação concreta sobre o que teria ocorrido, o sistema educacional britânico decidiu que uma criança em idade pré-escolar poderia ser punida por homofobia ou transfobia. É mais uma aberração completa, um caso de autoritarismo ideológico, travestido aí de inclusão. Uma criança tem a ver com sexo, meu Deus do céu. E os dados são assustadores, porque este foi um caso, que foi descoberto por um jornal britânico agora, mas aí foram levantar os outros dados. Em 2022 e 2023, 94 alunos de escolas primárias britânicas foram suspensos ou expulsos permanentemente pelo mesmo motivo. Então, não é um caso de agora. 10 dessas crianças expulsas ou suspensas eram do primeiro ano, 3 do segundo. São crianças com, no máximo, 7 anos de idade. Estão longe da puberdade ainda. Então, Max, é a infância sendo criminalizada, né? Atendendo aí uma submissão a delírios de adultos, na minha opinião, adultos criminosos, que estão fazendo, não só da sala de aula ali dos adolescentes, né, do ensino médio, nas faculdades, uma trincheira ideológica absurda, nojenta, asquerosa, mas até crianças pequenas de 4 anos de idade, como foi nesse caso mais recente. É uma maneira de intimidação, né, Lacombe? Eles querem intimidar outros pais, outras famílias, outras crianças para agirem da forma que eles querem. Ou seja, você não pode mais ver e falar, né, o que você está vendo. Você só pode falar aquilo que eles querem que você diga. Mas é o contrário do que eu estou vendo. Não importa. Mas é um menino, é uma menina. Não é. Não é por quê? Porque a gente quer que não seja. Não importa o que os seus olhos estão vendo. É esse o nível de loucura que a gente está chegando. É óbvio que aqui é importante a gente sair um pouco de um certo lugar comum que eles tentam colocar na cabeça das pessoas como se fosse um processo natural, né, de evolução civilizacional. A sociedade foi evoluindo e foi entendendo. Não é isso, gente. Não é isso. Isso foi planejado, isso foi pensado. Há livros escritos sobre isso, há documentos escritos sobre isso, e eles simplesmente estão aplicando o que foi previamente pensado. O objetivo é a destruição da família. O objetivo é que o Estado tenha controle sobre natalidade, sobre o nascimento das pessoas. Né? Eles, obviamente, têm um problema tecnológico ainda, mas se você procurar aí úteros artificiais, você vai ver como que está avançando. Eu sei que pode parecer uma coisa muito teoria da conspiração. É porque num vídeo, numa live como essa aqui no YouTube, é difícil da gente explicar no detalhe. Né? Porque tem uma história muito longa e com muitas ramificações que convergem, né, para chegar no ponto que nós estamos. Mas se você for pensar bem, o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma ideologia que vai dizer o seguinte: olha, o sexo, né, que eles vão chamar de gênero, ou seja, se a pessoa sentir-se homem ou sentir-se mulher, ele falou, é só uma questão socialmente construída. Não tem a ver com natureza biológica. É isso que eles vão tentar convencer as pessoas. Né? É algo que é sentido. Né? Vocês vejam que é sempre assim. Todas essas leis, essas ideologias, né? As leis que eles criam, baseadas nessas ideologias, são baseadas em sentimento. Como você se sente? Se a pessoa se sente assim, então é. Então a gente vai criar uma lei que protege o que a pessoa está sentindo e ninguém pode
discordar do que ela está sentindo. Mas eu estou vendo que é outra coisa. Não, não importa. A realidade objetiva, né, isso é típico de uma ideologia, tá? A realidade objetiva não importa. O que importa é o que você está sentindo. E tem um outro detalhe. Você não pode sentir o que não é permitido pela ideologia, tá? Você só pode sentir aquilo que a ideologia te permite sentir. Então, eles vão, né, limitando mesmo a ação humana e agora o pensamento humano. Existe um projeto de poder sobre isso, né, sobre as pessoas. Então, por exemplo, aí quando você tem, né, a ideologia de fulano nasceu menino, mas quer ser menino. Nasceu menino, mas quer ser menino. Então tem que dar os tais dos bloqueadores de puberdade. Que no fundo é o quê? Castração química. Castração química. Quem falou isso foi o Elon Musk, inclusive, porque, né, ele teve um filho que passou por isso, né, e ele acabou assinando lá que ele fizesse o tratamento dos tais bloqueadores de puberdade. E aí depois ele entendeu, não tem bloqueador de puberdade coisíssima nenhuma. Isso aqui é simplesmente castração química. Então você pensa o seguinte, qual que seria o interesse de grupos internacionais, né, pessoas aí milionárias, bilionárias, em ficar financiando, divulgando, fazendo leis e prendendo até criança que seja contra você castrar quimicamente crianças e adolescentes. É algo muito grave, que tem acontecido, e é importante que a gente comece a esclarecer e sair um pouco dessa armadilha da linguagem. Eles criam toda uma linguagem, das minorias, dos oprimidos, Gente, no fundo é tudo uma disputa por poder. Eles têm uma estratégia de sociedade, de manipulação social, tá? E eles vão aplicando isso em etapas. E agora está chegando. O Reino Unido é um lugar onde reina, né? O globalismo ali na Europa, mas principalmente no Reino Unido, é o lugar onde está mais forte no mundo inteiro. E aí você tem chegar a esse absurdo e você prender crianças, por quê? Porque ela não consegue reconhecer um menino como menina ou uma menina como menino. O que exatamente prova a furada da própria ideologia, né? Porque a ideologia quer dizer o seguinte: não, essa questão do gênero é socialmente construída. Então como é que isso é socialmente construído? Isso tem nada a ver com a realidade objetiva, não tem nada a ver com a natureza. Por que uma criança de 4 anos, né, percebe que aquilo ali não está correto? E aí, por perceber, ela é punida. Né? É impressionante como as distopias, né, um admirável mundo novo, eu recomendo a leitura quem nunca leu, né, do Aldous Huxley, né, 1984, do George Orwell. É impressionante como que essas distopias vão sendo seguidas à risca. Né? Hoje em dia parece até um certo tipo de profecia, né, e não literatura. Muito triste, Lacombe, porque para mim, quem quer sexualizar a criança quer se aproveitar dela.